A paz de Cristo, como estão vocês? Aqui em Brasília está um frio, olha aqui de paletó, ó. Eu sou meio fraco por frio, deu um friozinho, eu já estou logo coberto, né? Vamos à palavra de hoje, do nosso culto doméstico. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, Isaías 9, versículo 6. Essa profecia que o profeta Isaías não era para o momento deles, nem para um ano seguinte. 620 anos depois que foi dada essa profecia, aconteceu ela, né? Hoje muitas pessoas desacreditam em profecias. Sabe por quê? Porque o profeta falou e não aconteceu. Se ele for de Deus, essa profecia vai acontecer. Às vezes nós temos que entender que não é para agora. Eu tenho sonhos, né? E às vezes eu falo como se fosse presente. Por exemplo, eu vou dar uma aí, não se alarme. Eu tive um sonho que o Brasil vai entrar numa guerra tremenda. Isso já faz há 5 anos atrás, mais ou menos. Você já viu como que ficou a Síria, né? O Brasil vai ficar desse jeito aí. Estou falando sonho, não estou falando profetizando. De repente vocês vão cobrar de mim, né? Não, estou falando que eu sonhei. E às vezes meus sonhos são proféticos, né? Sonhos, vai vir uma guerra aí no sonho, né? E às vezes eu falei isso para algumas pessoas e muitas pessoas estocaram alimentos e nada aconteceu, por enquanto, né? Eu não sou espírito adivinhador, né? Eu não estou... Porque é bem provável que exista uma guerra, né? Se alguém profetizar sobre guerra, não é muito difícil acontecer, não, né? Porque é provável, do jeito que está aí, só uma guerra vai estabilizar agora o Brasil. Por enquanto, está uma gangorra lá em cima, lá embaixo, né? Como diz o bom português, vamos lá ver, né? Amém. Mas isso não é conosco, né? Conosco é nós estarmos lendo a palavra de Deus. Então, estamos falando sobre profecias que podem acontecer muito tempo depois. E essa profecia que foi dita pelo Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, né? Então, aqui está falando sobre Jesus, né? Jesus não tinha nascido lá em Belém de Maria, né? E de José, né? Aquele casal, né? Que quando eu falei de José, que Jesus não era filho de José nem de Maria, era filho de Deus, né? Era tipo assim, uma barriga de aluguel, Maria, né? E ela foi uma mulher bem-aventurada, né? Nós honramos Maria, mas ela foi apenas a mãe do nosso Salvador, né? Ela criou ele com todos os requisitos que ela tinha de mãe, né? Mas olha, porque um menino nos nasceu, o profeta Isaías está dizendo, nos nasceu. E 620 anos, ele poderia, nos nascerá, futuro, né? Mas não, a profecia estava no passado, né? Porque toda a palavra de Deus, ela é falada na eternidade. O que é a eternidade? Aquilo o que já foi, o que há de ser também já foi. Lá não tem tempo, nós temos o tempo aqui, né? Então, ele está dizendo, porque o menino nos nasceu. Ele está dizendo, ele está dizendo que nasceu, cadê, onde está? Não, nos nasceu. Então, às vezes, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que entender um pouquinho, ter sabedoria, ter o Espírito Santo para dirigir, para entender a mensagem, né? Então, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, olha. Então, não está só dizendo que nasceu um menino, né? Nos nasceu e um filho se nos deu. Então, está dizendo que esse filho que nasceria, que está no passado que nasceu, desculpa as expressões aí, ele foi dado, né? Esse filho se nos deu. Por isso que a gente, no apelo, a gente fala, quem quer aceitar Jesus, né? Um filho se nos deu, está dando. Você quer? Você quer Jesus? Você quer receber Jesus na sua vida? A Bíblia diz, todos que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quando você recebe esse filho que é dado, Deus dá o filho dele.
para morrer por nós na cruz do Calvário, né? Quando você recebe, você sobe de patente. Deus nos deu o poder, né? Não é que nós somos filhos de Deus, que o Pai só tem um filho, se chama Jesus Cristo, o Filho unigênito, único, né? Mas quando a gente recebe a Jesus, Deus permite, né, você chamar ele de Pai, porque nós recebemos o Espírito de adoção, do qual clama Abba, Pai. Então, olha, um filho se nos nasceu, um filho se nos deu. Agora, a primeira coisa, o governo está, né? E já, agora, olha o verbo, está, ele fala assim, olha, já é presente, o que é futuro já é presente. O governo está sobre os seus ombros, a direção está sobre esse menino, né? Então, graças a Deus, se você recebeu Jesus, né? Então você tem um governo, não de Satanás e não de nenhum homem, e sim o governo você tem desse menino, né? Desse menino que cresceu. Não é um menino Deus, claro que não, né? O menino, todo mundo fala de menino. Não, ele cresceu, esse menino. Foi adolescente, aos 12 anos estava lá no templo, né? Depois ele foi assunto aos 30 anos, no batismo, lá na transformação da água em vinho, né? E morreu com 33 anos. Então, esse filho, já se tornou homem, né? Glória a Deus. E o governo está sobre os seus ombros. Deus não teve, ou melhor, Jesus não teve governo só quando ele nasceu ou só quando ele morreu na cruz. Não, o governo já estava sobre ele antes da fundação do mundo. Olha que coisa, né? Às vezes é difícil muitas pessoas entender essas palavras, né? Mas a gente mesmo que está aqui ministrando, a gente fala coisas grandes, né? Coisas assim que a gente mesmo não entende, né? Não entende. Mas, glória a Deus, o governo está sobre o seu... Eu quero hoje só frisar mesmo só essa frase. Depois o próprio perdão, estou engasgando aqui. O próximo vídeo a gente vai falar sobre mais esse menino, né? Então está dizendo, o governo está sobre os seus ombros. Então, quem tem Jesus tem uma direção, tem norte. Quem tem Jesus tem um governo, o governo de Deus, né? Conforme diz o Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, o que quer dizer para nada te faltar? O Senhor é o meu pastor. Então, tem que ter essas duas qualidades na sua vida. Ele tem que ser Senhor, né? Se você recebe o Filho, ele é o Senhor, né? Quem manda é ele. E o meu pastor. Tem pessoas insenhoráveis, tem pessoas impastoreáveis. Para você ter, para que Deus dirija a sua vida, né? Conforme diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus vai te aliviar, né? É incondicional isso, mas você apenas vai receber o alívio. Mas para receber esse governo, diz, tomai sobre vós o meu jugo. Olha, jugo, direção, o governo, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração e alcançareis descanso para a vossa alma. Quando você tem um governo, quando você tem o jugo de Jesus, se alcança, né? Alcançareis a paz. Mas já é condicional, mas o primeiro diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Só para receber, você já recebe um alívio, mas não achou descanso. Para ter descanso, precisa de direção, precisa autoridade de Deus. Não sei se você tem. Talvez você já recebeu Jesus, mas você não aceita o governo de Deus. Deus precisa governar na sua vida. Ele tem que ser o presidente, ele que tem que ser a autoridade máxima, né? Ele tem que ser o seu guia, o seu pastor, o seu Senhor. Tem muita gente que canta você. Eu não gosto quando canta para Jesus, chamando ele de você, o Deus de você. Ele é Senhor, o governo está sobre os seus ombros. Tanto que eu queria falar isso, e hoje eu falei, glória a Deus. Olha, não diga para Jesus ou para Deus, para o Espírito Santo, você, diga Senhor. Essa é a palavra de hoje. Beijo no seu coração, a paz de Cristo. Tchau.